Capítulo 191, Enredo principal oculto. 2. Não há pressa em retribuir o favor. Só não se esqueça disso, brincou Anxiao. Cada vez que Bennett lhe devia um favor, seus pontos de relacionamento aumentavam. Ter um bom relacionamento com um dos personagens principais do planeta seria definitivamente muito benéfico. Acionar um enredo oculto sem procurá-lo ativamente foi claramente um dos benefícios que ele trouxe. A rede de relacionamento de Bennett era muito ampla, então era possível passar por Bennett para entrar em contato com muitos outros, muitos deles fortes com missões que tinham chance de ser acionadas. Depois de esperar um pouco, Bennett transferiu a ligação de Anis. Cashin. Ambos ficaram em silêncio depois que a ligação foi completada. Eles só podiam ouvir o som da respiração um do outro. No final, Anis falou primeiro. Eu sou Anis, nos conhecemos ontem à noite. Bennett me disse. Ouvi dizer que você precisa da minha ajuda. É sobre o quê? Anxiao foi direto ao ponto. É sobre um segredo que ficou enterrado na história. Encontramos alguns vestígios dele e quero descobrir mais sobre este segredo. Anxiao estava muito confuso. Ele não tinha ideia de qual segredo estava falando. No entanto, uma notificação apareceu na interface. Anxiao não conseguiu desviar os olhos dela no momento em que a viu. Ele estava completamente chocado. Sublinhado. Você ativou a missão Grau A do enredo principal oculto do planeta Aquamarine, New Era, Origin. Observações: esta missão causará efeitos desconhecidos e irreversíveis em alguns eventos e organizações. Considere cuidadosamente antes de escolher aceitar ou rejeitar. Sublinhado. Os olhos de Anxiao se arregalaram imediatamente. Uma missão de enredo principal que ninguém jamais ativou. Havia 3 enredos principais no planeta Aquamarine. 2 deles eram a guerra entre as 6 nações e a organização germinal e a criação do campo de refugiados. E outro enredo principal oculto foi acionado pelos jogadores. Mas não foi isso. Ele não tinha nenhuma lembrança disso, o que significava que essa missão não havia sido acionada pelos jogadores em sua vida anterior. As principais histórias ocultas eram um tipo especial de missão. Eles precisavam de uma oportunidade para serem acionados, e eles impactariam as outras histórias principais e mudariam o enredo de uma forma ou de outra. Anxiao havia jogado muitas versões em sua vida anterior e já havia lido sobre as principais histórias ocultas no fórum. Sem exceção, todos eles impactaram as principais missões do enredo de sua civilização ao planeta de uma forma profunda. Na primeira vez que Anis e os caras apareceram diante dos jogadores, eles já estavam mortos. Não admira que ninguém o tenha acionado. Anxiao percebeu de repente como essa missão era perigosa. Até 2 pessoas no nível máximo do planeta Água Marinha morreram. Provavelmente seria muito mais difícil do que ele pensava. A missão de Grau A de Anxiao contra a organização germinal, queda do germinal, foi um ramo da missão principal do enredo. Jogadores em diferentes organizações receberiam diferentes missões de enredo principal. Para as 6 nações, é claro que seria para destruir a organização germinal, mas para a organização germinal foi o contrário. No entanto, a missão de Anxiao era especial porque ele não pertencia a nenhuma organização, mas era inimigo da organização germinal. Assim, os requisitos e detalhes eram diferentes, mas o objetivo principal era o mesmo. No entanto, ele não sabia nada sobre esta missão de enredo principal oculto. Origem significa mergulhar na história do planeta. Nesse caso, qual é a origem do evento? O desconhecido era temido, mas as pessoas estavam curiosas sobre ele. Anxiao sentiu uma coceira nos ossos. Era a sensação de empolgação e expectativa. Ele era um jogador extremamente experiente que adorava explorar os fatores importantes do Galaxy, e esse era um segredo que nenhum jogador havia descoberto. Aceitar. Sublinhado. Você aceitou, New Era, Origin, mais 10 relacionamento com Anis, Vernina, Garian e Jiang Yuan. Sublinhado. Anxiao percebeu algo. Ele sabia que Jiang Yuan era a última pessoa enterrada na sepultura, mas quem era esse Garian? Sublinhado. Fale com Anis. Ouça sua introdução. Sublinhado. O requisito da missão no momento era apenas este. Anxiao estava acostumado a isso, foi algo como uma abertura cinematográfica. Tem algo a ver com a nossa tentativa de sequestrar Dorazi na noite passada. Ele participou de um plano secreto alguns anos atrás, e esse plano secreto do Maple é um dos principais. Existem muitos segredos na nação de Maple. Quando você se infiltrou nas mansões dos oficiais do governo, você se sentiu estranho que esses oficiais estivessem protegidos o tempo todo, mas isso não acontece em outras nações? Anxiao acenou com a cabeça. Eu sei disso, o Urisha Saut de muitos anos atrás. Sim, Urisha Saut. Anis descreveu o evento em detalhes. A posição de Urisha em Maple naquela época era semelhante à de um primeiro-ministro. Ele havia sido atacado em casa, não por algumas pessoas, mas por um grande grupo de civis que de alguma forma tinham armas de um fornecedor desconhecido. Eles usaram armas de pólvora e incendiaram a mansão de Urish. Urish, sua esposa e seus 3 filhos com cerca de 10 anos de idade foram brutalmente massacrados pelos agressores. Todo o processo foi gravado e carregado online. Isso chocou a nação e até mesmo o mundo inteiro. A razão para isso foi que Urish aprovou uma política que consistia basicamente em remover o poder e os benefícios para os cidadãos dos civis e usá-los como um investimento de um projeto ridículo, que na verdade era uma forma de Urish colocar dinheiro no próprio bolso. A corrupção dos funcionários do governo em Maple era conhecida em todo o mundo, mas antes que a Guerra da Velha Era estourou, Maple era conhecido por seu governo gentil. Eles eram normais e não uma nação forte. Quando a Guerra da Velha Era estourou,
o governo implementou políticas que pressionavam muito os civis. A maioria das pessoas mostrou compreensão e aceitou as políticas sob pressão, e algumas até contribuíram ativamente. Os funcionários do governo de Maple provaram o delicioso fruto do mal. Após o fim da guerra, por causa da pressão da nação de perder o poder depois da guerra, eles não voltaram às velhas políticas fáceis. Em vez disso, eles continuaram a pressionar os civis com impostos e trabalho, que foram usados para recuperar o poder da nação. Os conflitos dentro do país pioraram com o passar do tempo, o ambiente da sociedade gentil desapareceu e nunca mais voltou. Pessoas que não estavam vivendo a vida que desejavam eram como uma primavera que foi pressionada ao seu limite. A política que Urich aprovou foi a gota d'água. Então, meia hora depois que Urich foi atacado, a Força Especial recebeu um comando para matar todos que participaram do ataque. Eles não mostraram misericórdia. A nação ficou chocada, e isso significou o início da mudança dos tempos em Maple. Se isso tivesse acontecido antes da Guerra da Velha Era, teria sido um escândalo que poderia causar a queda total do governo, mas na Nova Era, onde o poder foi deixado sem controle, as outras 5 nações não tinham intenção de se envolver. Já era difícil para todos se protegerem depois da guerra. Organizações que protegiam os direitos humanos e alianças de poder não existiam mais. A estrutura do mundo mudou. O equilíbrio foi quebrado. As economias estavam perto do colapso. Recursos e poder militar tornaram-se o único padrão para medir o poder de uma nação. Maple sentiu que os sentimentos dos civis não importavam mais, então eles não serviram aos cidadãos como antes. A seu ver, era hora de os cidadãos servirem à nação. A velha era acabou, com tudo sendo destruído e esperando para ser reconstruído. Era uma chance de remodelar o país, então eles escolheram uma forma radical de fazer isso. O ataque que chocou a nação também alertou os funcionários do governo do Maple. Eles decidiram recuperar as armas dos civis. Os funcionários do governo nunca haviam estado tão unidos antes. Eles aprovaram 24 políticas rígidas com alta eficiência em 2 dias. A proteção 24 horas dos funcionários era a política mais básica, e havia até mesmo alguns insanos que classificavam os civis, o que fazia com que carne podre fosse despejada das grandes cidades de vez em quando. Carne podre sendo cidadãos considerados sem valor. Assim, os efeitos do ataque seguiram um caminho estranho. O governo Maple anunciou que os agressores não eram cidadãos comuns. Havia um grupo reacionário no país que planejou o ataque. Suas armas eram a melhor evidência. O governo Maple listou dezenas de evidências ineficazes. Com a desculpa justificativa de capturar o grupo reacionário, passaram a usar a força para retomar o poder que haviam dado aos civis, pressionar o grupo reacionário, lidar com quem pudesse ser uma ameaça à nação e, em seguida, bloquear as informações. Eles queriam transformar os civis em uma força de trabalho totalmente controlada. Capítulo 192, Enredo principal oculto. 3. A forma como Maple lidou com o que veio após o assalto se tornou o maior escândalo daquele ano, mas com forte poderio militar. Eles completaram a reformulação de seu país e construíram uma nação com um estilo completamente diferente. As pessoas foram classificadas como uma pirâmide, exceto que quase não havia escadas entre as classes. Os cidadãos não viam esperança na vida, eles estavam apenas esperando para morrer. Aqueles com poder não nasceram com ele. Sob alta pressão, um verdadeiro grupo reacionário se formou, mas não era mais a era das armas frias. O padrão de armas que a nação tinha era como uma parede que nunca poderia ser escalada. Se não houvesse interferência externa, seria quase impossível para qualquer um derrubar e assumir o governo, e o Maple regularmente removia pessoas que representavam ameaça à nação. Assim, os cidadãos deixaram de estar aterrorizados e ficaram entorpecidos. Os assaltos foram iniciados por alguns cidadãos violentos desabafando sua raiva, e terminou com mais cidadãos suportando as consequências, o que descreveu perfeitamente o caso de bater um ovo numa pedra. Isso fez com que a sociedade de Maple fosse reconstruída. Tornou-se uma ditadura e os que estavam no topo tinham controle total. A raiz de uma mudança gentil de governo foi a guerra. A alta pressão da guerra causou o colapso do governo sob estresse, e eles não tiveram escolha a não ser direcionar a pressão para seus cidadãos, que então fugiram do controle. Foi exatamente assim que foi fácil passar de pobre a rico, mas difícil de ser rico a pobre. A. B. Os cidadãos eram a pedra angular de um país, assim como as peças de uma máquina. Quando a máquina nacional precisava que essas peças se sobrecarregassem, elas se desgastariam e quebrariam mais rápido do que o normal e sacrificariam o melhor tempo de suas vidas. Mas, enquanto eles trocassem as peças por novas, a máquina ainda poderia funcionar. As peças quebradas eram substituíveis e as que eram jogadas fora tornaram-se recipientes de uma era. Anchial estava interessado. Ele gostou bastante da história e das histórias das civilizações. Depois que Anis terminou, Anchial refletiu por um tempo e perguntou: o que isso tem a ver com o segredo de que você falou? O que eu queria dizer é que a guerra mudou muitas coisas. Já passei por essa era mais sombria e caótica. Muitos foram controlados por ideias, missões e honra e se tornaram uma ferramenta para matar enquanto ainda pensavam que estavam fazendo uma coisa honrosa. Apenas alguns acordaram disso, como Bennett. Ele se tornou um herói, mas uma era que precisa de um herói nunca é uma boa era. O fim da guerra foi repleto de conspirações sujas que foram enterradas com os segredos. E queremos que esses segredos ressurgam. Anchial ergueu as sobrancelhas. E que benefício isso traz para você? Nada. Mas as pessoas desse mundo têm o direito de saber o que passaram e não deixar que essas conspirações fiquem escondidas para se tornarem um segredo que nunca será desvendado. Não acho que a construção original da sociedade iria se despedaçar em uma noite só porque entramos em contato com civilizações galácticas, e não acredito que um chamado conflito interno causaria guerras.
regras. Tem que haver alguém por trás de tudo isso. Cada país tem seus segredos. Não é nada incomum, disse Anxiao. Anes sorriu e disse, desde que chegamos à nova era, o mundo também deveria ser diferente. As regras estão mudando. Por que seguir a velha lógica? Além disso, devo um favor a alguém que tem um desejo muito forte de obter conhecimento. Ele sugeriu esta missão e eu me juntei a ela. Pelo tom dele, parece que eles são anarquistas. Eles morreram na minha vida anterior. Esta missão parece bastante complicada. Anxiao parou de fazer perguntas. Ele pensou um pouco e decidiu se juntar a eles. Não importa o motivo pelo qual eles estavam fazendo isso. Esta era uma missão oculta muito rara, então seria um desperdício rejeitá-la. Anes pediu um encontro. Ambos estavam na mesma cidade. Então, com Anes liderando o caminho, Anxiao logo encontrou seu esconderijo. Eles se encontraram e começaram a se observar. Anxiao olhou além de Anes e Vernina. Então parou em Garian. Ele estava muito curioso sobre essa pessoa. Enquanto ele observava o trio, eles estavam olhando para ele. Então, este era o lendário Black Phantom. Você é muito forte, disse Vernina com um tom calmo. Embora acabemos de nos conhecer hoje, devo um favor a você por ter vindo ajudar, disse Anis. Muitas pessoas que me deviam favores, bem-vindos à festa. O que eu preciso fazer? Anxiao perguntou. As 3 pessoas se entreolharam. Garian pegou um maço de documentos e disse, as evidências estão na inteligência dos últimos anos. Passei muito tempo procurando uma pista. É muito complicado, por isso precisamos dividir nosso trabalho. Enquanto Anxiao folheava os documentos, sua expressão finalmente mudou. Sublinhado, nova era, origem. Esta missão é uma série de missões em cadeia. Você pode completar as metas abaixo. Fim do sobrevivente. Na cidade Blood de Highland, encontre um cara chamado Aldevin e pegue a cópia incompleta do documento Solino.485. Ticket of Misplacement. Nas ruínas da capital da nação West Mountain dentro do continente sul, coordenadas. Encontre um item importante fora do lugar. Anexo, aparência do item. Este foi o resultado final da última pesquisa da nação de West Mountain antes de serem destruídas. Passado selado. Controle o Senhor da Guerra, Verna, da colônia Verna no continente ocidental, coordenadas traço. Seu pai era um oficial militar de alta patente de um país morto. Existem pistas escondidas. Siga Verna e encontre o segredo. Misterioso prisioneiro. Décadas atrás, um agente de inteligência do Star Dragon foi preso por um país. Esse país já está morto, mas o agente de inteligência foi mantido em uma prisão secreta que não tinha guardas. Ninguém o encontrou. Encontrou suas relíquias, coordenadas da ruína traço, mesmo tipo de pessoa. Um solitário que se isolou no deserto tem algumas informações muito importantes. A inteligência mostra que ele apareceu perto do Vale do Tributo no continente ocidental. Cuidado, ele não é uma pessoa normal. Ele estava ativo no campo de batalha da Velha Era. Recomenda-se que o contato seja amigável, Jiang Yuan. Esta é a primeira rodada da missão. Contanto que uma das missões seja concluída, a missão pode ser concluída. A quantidade e status de conclusão das missões determinarão os requisitos da missão para a próxima rodada. Recompensa, S. Da primeira rodada, 350 mil de experiência. Recompensas de bônus dadas de acordo com a avaliação das missões. Sublinhado. Anxiao ergueu as sobrancelhas. A liberdade desse tipo de missão era muito alta, semelhante às missões e série de uma organização, mas esse enredo principal era claramente mais complicado e era uma missão em cadeia. O status de conclusão da rodada anterior afetaria os requisitos da missão da próxima rodada. Esta missão é extremamente aberta. Cada rodada tem pistas diferentes que levarão a finais diferentes. Normalmente, quanto mais metas forem concluídas, melhor será e maior será a avaliação. Anxiao já havia concluído esse tipo de missão antes, então ele sabia que havia muitas possibilidades. Era comandar em um labirinto. Para encontrar a saída, era necessário obter o máximo de informações possível e, com o fim de Anes e dos outros, essa missão apresentava riscos muito elevados. As recompensas da missão não envergonharam as histórias principais. Apenas a recompensa básica da primeira rodada já era 350 mil experiência, e as recompensas de bônus muito provavelmente seriam itens, habilidades ou talentos. Mas a missão era muito complicada. A localização se estendia por 3 continentes, então isso lhe custaria muito tempo. Não admira que tenha sido uma missão de grau. A Anxiao franziu as sobrancelhas, sentindo-se um pouco angustiado. Eu vou tentar isso. Não importava o que acontecesse. Ele precisava aceitar primeiro. Gariana acenou com a cabeça. Vou contar com vocês para essas missões. Nós 3 temos outras missões. Anes e o resto eram todos personagens muito fortes da Velha Era, então sua missão definitivamente não era simples. Anxiao decidiu deixar a Darknet e ajudar a ficar de olho nele. Depois de obter os requisitos da missão, Anxiao deixou o esconderijo. Então, ele é confiável? Perguntou Vernina. Anes balançou a cabeça e acenou com a cabeça. Não sabemos muito sobre ele. Vamos ver o que ele fará por agora. Os documentos que dei a ele contêm informações reais e falsas, disse Garian. Foi apenas 1/10 das pistas que eu tinha, então será melhor se ele puder completá-las. Se ele tiver outros pensamentos, não perderemos nada. É apenas alguma inteligência não confirmada de qualquer maneira. Ele é amigo de Bennett, então deve ser confiável. Ah, este é o direito era redondo? Eu diria que é mais fácil ir de rico para pobre do que pobre para rico. XD. B. Ah, eu diria isso também. Acho que não fui claro na tradução.
Isso foi relembrar a transição do estilo de vida. Capítulo 193, Provocação. Este enredo oculto parece ter algo a ver com escavar a história. Logicamente, não deve resultar em um grande impacto. Mas como é o enredo principal, será que haverá algum segredo chocante que será desenterrado? Anxial pensou enquanto caminhava na rua. Não importava quais segredos existissem, não era sua missão, e havia chances suficientes para ele explorá-la. Mas é claro, as recompensas eram a parte mais importante. Como a missão em Maple foi concluída, Anxial partiu naquele mesmo dia. As ameaças que ele havia feito resultaram em uma investigação secreta da instituição de inteligência local por toda a cidade. Mas por causa do assassinato piedoso de um funcionário do governo, a investigação foi muito completa. Porque eles estavam na mesma organização, Anxial trouxe Golden Fox e Ghost Blood enquanto ele se retirava. Ghost Blood não quis no início, mas a situação era grave, então ele teve que se comprometer. Ghost Blood não gostava da sensação de ser protegido por alguém, então ele ficou de mau humor durante a maior parte do caminho. Depois de deixar Maple com sucesso, Anxial se separou da dupla e correu em direção ao avião de carga em direção a Farian sem parar. Os jogadores das aldeias novatas do continente ocidental ainda esperavam por sua chegada. O fórum explodiu. Os jogadores que estavam esperando por Anxial entraram em pânico e ficaram preocupados que ele não viesse mais. Eles começaram a ser postagens supersticiosas spam no fórum para orar pela chegada de Anxial. As postagens alcançaram o surpreendente número de 300 mil. Era tão assustador que Anxial estava preocupado com a possibilidade de ser enterrado no mar de jogadores. Alguns jogadores começaram a brincar com memes. Jovem, você largou esse fantasma negro, esse fantasma branco ou esse fantasma amarelo, você é uma criança honesta. Para recompensá-lo, você pode trocar seu dinheiro para aprender habilidades. Olha o que eu encontrei, tem um fantasma negro que é diferente dos outros. Podemos tentar capturá-lo. Um fantasma negro poderia nos fornecer energia por muitos dias, mas não é fácil lidar com isso. Precisamos nos aproximar silenciosamente de suas costas. Fui descoberto. Socorro, ele quer me comer. Corra Calvin. Black Phantom usou o Death Star. Foi super eficaz. Finalmente, após dezenas de milhares de convocações, o grande mecânico Anxial chegou a uma aldeia de novatos. Os jogadores que esperavam por Anxial eram incontáveis, muito mais do que qualquer outra aldeia novata. No momento em que ele apareceu, os jogadores correram como uma avalanche. Pessoas que não sabiam podem até mesmo tê-los confundido com uma praga de gafanhotos. Anxial olhou para o nível dos jogadores, eles estavam em uma média de nível 10. As centenas de jogadores de nível superior no fórum já alcançaram o nível 18. Maple Moon era um deles. Com a ajuda do grande mecânico An, ela foi a maior vencedora do prêmio. No entanto, outros jogadores também tiveram suas próprias oportunidades. O número de pessoas no mesmo nível não era pequeno, mas a maioria delas eram jogadores de outros países em outros planetas novatos. O planeta Aquamarine era o acampamento base dos clubes de esportes eletrônicos da China, mas o número de seus jogadores no topo da tabela de classificação era o mais baixo. Foi uma grande dor para Anxial. Decepcionante. Vamos rapazes, anima-se. Então, ele olhou para os incontáveis jogadores à sua frente, ponderou e disse: qual é a utilidade de subir de nível rápido? Ser capaz de lutar é o caminho a percorrer. Nada de errado com isso. Apenas jogadores de grandes guildas que estavam subindo na tabela de classificação estariam apressando seus níveis sem atualizar suas habilidades. Outros jogadores não fariam o mesmo. Mesmo que o aumento de nível tenha sido rápido no início, seria mais lento à medida que o nível aumentasse. Com a cota de experiência, Anxial teve que pensar sobre as missões que distribuiu. Se ele quisesse cultivar um jogador, ele poderia fazer aquele jogador crescer a uma velocidade muito maior do que qualquer outro, mas ele não faria isso, pelo menos não antes que os jogadores atingissem o nível 20. Antes do LV20, técnica de treinamento de energia, tinha muito potencial de mercado, então era extremamente lucrativo. Anxial ensinou habilidades como de costume, e os jogadores vieram em massa. Ganhar pontos de experiência na aldeia de novatos também foi uma forma de relaxamento para ele, então ele teve tempo para navegar pelos fóruns. Nos fóruns, a popularidade do fenômeno inumano era exagerada, e não apenas no planeta Aquamarine. Situações semelhantes ocorreram em outros planetas também, e os jogadores receberam tratamentos diferentes. No planeta Bruxo, eles foram pesquisados pelas bruxas e descobriram que tinham um grande talento para feitiçaria, que era na verdade a habilidade de aprendizado na interface do jogador. Eles então se juntaram surpreendentemente a várias academias de feitiçaria. No planeta antigo, eles eram vistos como mensageiros de Deus e adorados. No planeta Issuinter, os jogadores do planeta Issuinter eram os mais seguros. A espécie do demônio não teve nenhum interesse em sua característica única de ser capaz de reviver após a morte, e quando os jogadores viram as espaçonaves da espécie Space deviam correr pelo universo e separar os meteoros ao redor do planeta em busca de recursos com seus dispositivos de captura de gravidade, todos eles entenderam por que a reação das espécies demoníacas era tão normal. Para o extinguir Charmy, a força dos jogadores era como uma formiga. Quem se importaria com a aparência de uma formiga? Claro, havia também a possibilidade de que as espécies do diabo estivessem acostumadas a ver a capacidade de reviver. Ninguém sabia com certeza. De qualquer maneira, era tudo apenas especulação. Os planetas acima tiveram muita sorte, mas o planeta Água Marinha foi um dos planetas mais azarados. Os NPCs temiam muitos jogadores. Os jogadores foram capturados, experimentados, cortados em pedaços e submetidos a uma lavagem cerebral.
foram tratados como escravos. Jogadores cheios de ódio era uma certeza, e com a situação no planeta Aquamarine, os jogadores tinham novas especulações. Black Phantom foi provavelmente uma compensação da empresa e dos produtores do jogo. Não admira. É por isso que um personagem como Black Phantom só existe em nosso planeta. Felizmente, existe o Black Phantom. Se não o tivéssemos, não teríamos nada com que brincar. Vendo comentários como esse, Anxiao sorriu. Seus esforços não foram em vão. Ao ver a expressão nos olhos dos jogadores, ele sorriu ainda mais, parecendo um fazendeiro olhando para sua colheita. O fenômeno inumano no planeta Água Marinha havia chegado em um estágio-chave. Todas as organizações estavam entrando em contato com os jogadores. Alguns deles estavam usando uma abordagem suave como Star Dragon e Esla. Também houve alguns que optaram por uma abordagem mais fria, como Hylian e Ordina. Outros militares e organizações financeiras também estavam agindo. Não foi de todo mal para os jogadores, pelo menos tiveram a oportunidade de entrar numa organização sem ter que correr para todo lado. E foi exatamente isso que os jogadores fizeram, com as 6 nações tendo a maioria dos jogadores a juntar-se a eles. Na vida anterior de Anxiao, a organização Germinal tinha atraído a maioria dos jogadores, mas agora, suas bases foram todas destruídas e eles só podiam capturar jogadores na área local de seu quartel-general. Foi patético, a contagem de jogadores deles foi reduzida em aproximadamente 80% em comparação com sua vida anterior. O fenômeno desumano também leva a outra mudança. Os jogadores desenvolveram o hobby de provocar os NPCs. Eles ficaram muito curiosos e fizeram muitas perguntas, e gostaram de fazer coisas que estavam fora da linha, querendo ver a reação dos NPCs. Os jogadores se divertiram muito, mas para os NPCs, eles estavam agindo de forma extremamente estranha. Todas as organizações fizeram uma coisa ao mesmo tempo, adicionaram uma linha aos documentos inumanos. A maioria dos inumanos tem uma doença mental. Suas ações são muito aleatórias e eles podem fazer qualquer coisa. Eles não podem ser julgados com uma mentalidade normal. Anxiao não soube chorar ou rir quando viu essa linha na Darknet. Houve outra frase que o fez cair na gargalhada. Com a pesquisa, os inumanos têm gênero, mas não têm genitais e habilidades reprodutivas. O jogo não permitia que os jogadores ficassem nus e, da perspectiva dos NPCs, era como se a roupa íntima fizesse parte do corpo, o que era incompreensível. Anxiao estava rindo incontrolavelmente. Ele poderia imaginar como as organizações descobriram sobre isso, incapaz de se reproduzir, o que significava que os inumanos não eram uma espécie nova. Claro, havia a possibilidade de que a forma de reprodução deles fosse diferente do que as pessoas do planeta Água Marinha conheciam. Também havia todo tipo de especulação sobre os inumanos na Darknet, com várias emoções como terror, nervosismo e muitos outros. Anxiao percebeu que a religião antes abandonada parecia ter rejuvenescido. Eles alegaram que os inumanos são mensageiros enviados por Deus para salvar o mundo. Alguns jogadores pensaram em provocar o Black Phantom. Já que Black Phantom era o guia de novos jogadores, ele também ficaria chocado como os outros NPCs. Provocar um NPC era divertido. Black Phantom, seu nome é Anxiao. Você serviu ao Star Dragon antes e agora é um membro da Darknet, certo? Um jogador chamado Flying Naughty Brown disse de repente. Ele tinha visto o vídeo de Boom It Dog e teve uma ideia interessante. Ele queria expor a identidade do Black Phantom bem na frente dele e ver o que aconteceria. Não havia nenhuma maneira de Black Phantom saber que sua identidade foi exposta. Quando ele visse um estranho declarando sua verdadeira identidade, ele ficaria chocado e perderia a calma. Flying Naughty Brown estava olhando para Anxiao enquanto ria. Capítulo 194. Se você pretende enganar as pessoas, engane-as o máximo que puder. Todos os torcedores observadores olhavam para Flying Naughty Brown com respeito. Esse cara é realmente um guerreiro corajoso que vive para problemas. Então, todos eles recuaram simultaneamente. Eles ficaram mais para trás para não serem salpicados de sangue. Anxiao sabia de onde o camarão malvado voador havia obtido as informações. Este foi um impacto do vídeo de Boom It Dog. Para expor algumas informações e aumentar a curiosidade dos jogadores sobre sua identidade e aumentar sua fama, isso passou por seu consentimento. A pequena quantidade de informação exposta não tinha importância para Anxiao. Os jogadores não eram como os NPCs que tinham uma grande rede de inteligência. Sem as informações principais, era completamente inútil saber seu nome verdadeiro. Em vez disso, quanto mais viral o vídeo se tornava, mais forte seu impacto crescia. Portanto, Anxiao havia adivinhado há muito tempo que haveria jogadores que perguntariam a ele diretamente. Então ele se acalmou, respondeu com um HMM e ficou em silêncio. Flying Naughty Brown estava confuso. Não foi como ele imaginava. Como Black Phantom está tão calmo agora que sua identidade foi exposta. Black Phantom não se preocupa com estranhos saberem sua identidade. A identidade do Black Phantom não é realmente um segredo em áreas que os jogadores não conhecem. Este plano não funcionou de todo. Flying Naughty Brown ficou muito desanimado. Black Phantom estava muito estável. Era como se ele não tivesse uma fraqueza e não pudesse ser provocado. A multidão se entreolhou, ficando ainda mais curiosa. Que tipo de pessoa ele era? Flying Naughty Brown não desistiu. Ele continuou procurando por problemas e perguntou novamente. Eu quero entrar para a organização Germinal. Você sabe como posso fazer isso? Todos sabiam que o Black Phantom era contra a organização Germinal. Assim, ele pediu isso de propósito. Você está me provocando, jovem? Anxiao deduziu imediatamente 3 pontos de relacionamento como punição. O rosto de Flying Naughty Brown ficou verde. Esta reação não é muito direta? Isso foi completamente inesperado. Anxiao de repente teve uma nova ideia. Com a influência que exercia sobre os jogadores, talvez pudesse orientá-los na escolha de um lado para entrar. Então, ele fez uma pausa e disse.
Uma guerra vai estourar. As 6 nações se reunirão para uma expedição. A organização germinal certamente perderá. Se você quiser se suicidar, faça o que quiser. Se você quiser se juntar à Darknet, posso escrever uma carta de recomendação para você. Se você quiser se juntar à organização germinal, saia da minha frente. A multidão ficou animada. Black Phantom finalmente deu uma reação diferente, e ele até disse informações que nenhum deles sabia. Eles começaram a conversar um com o outro. Expedição, as 6 nações e a organização germinal estão indo para a guerra. Ele sabe muito mais do que nós. Seu julgamento é definitivamente confiável. Então, ingressar na organização germinal seria uma grande perda. Os jogadores criaram uma comoção. Apenas jogadores em Andrea ingressaram na organização germinal. As palavras de Anxiao logo seriam enviadas aos fóruns. E aqueles que planejavam ingressar na organização germinal também poderiam mudar de ideia. Ele não queria abrir mão de nenhuma chance de prejudicar a organização germinal. Ele não os havia incomodado por um tempo, e eles pareciam estar se divertindo bastante. Inaceitável. Os jogadores notaram uma palavra-chave nas palavras de Anxiao. Ele disse à Rede Negra: essa é uma organização oculta, não é? Ele pode realmente nos ajudar a entrar na Darknet? Anxiao sorriu. Abriu a interface da loja e adicionou um novo item. Sublinhado, carta de referência, destrava a Sociedade do Pacto de Sangue. Observações, a Blood Pact Society é uma organização assassina subordinada sob a Darknet. Preço, $250.000 Aquamarine. Sublinhado. 250 mil? A multidão ficou pasma. Este foi um preço altíssimo para eles. Ninguém tinha dinheiro para isso. Originalmente, para ingressar na Sociedade do Pacto de Sangue, precisava haver algumas rodadas de testes de missão, mas Anxiao havia se livrado de tudo isso com seu relacionamento com a Darknet. Apresentar alguns jogadores à organização foi moleza. Alguns meses atrás, quando Anxiao comprou o certificado da Sociedade do Pacto de Sangue de Antonil, ele havia custado 200 mil. Ele usou isso como base e aumentou o preço em 25%. Ele sentiu que era um preço razoável, já que a inflação também precisava ser considerada. Com um preço tão alto, os jogadores normais não poderiam pagar, mas Anxiao não planejava vender uma grande quantidade. Ele tinha como alvo os jogadores profissionais de clubes de esportes que podiam pagar o preço com o apoio de sua guilda. Os jogadores profissionais eram os que estavam mais dispostos a se tornar mais fortes por qualquer meio necessário. Esta estratégia atrairia jogadores profissionais, o que foi benéfico para ele ao expandir seu grupo de pneus sobressalentes. Claro, o mais importante era ganhar dinheiro. Não é suficiente ter apenas itens normais baratos e de alta qualidade. Também é necessário que haja alguns itens de luxo com um preço altíssimo para enriquecer a estrutura da minha loja, pensou Anxiao. $250.000 Aquamarine era um preço que nenhuma das guildas podia pagar na época, mas eles eram ricos e podiam usar dinheiro real para comprar dólares Aquamarine de outros jogadores. Agora, vamos ver quantas guildas perceberão os benefícios de ingressar em uma nova organização oculta. Ele agora era o pescador, esperando por pessoas dispostas a morder a isca. Ponto. Inacreditável, o item mais caro de longe. Black Phantom. Organização Germinal certamente perderá. Postagens com esses títulos apareceram nos fóruns do Planeta Aquamarine e imediatamente chamaram a atenção dos jogadores. Quando viram o preço altíssimo de 250 mil pela carta de encaminhamento, todos ficaram chocados e sem palavras. Uau, essa organização é feita de ouro, Sociedade do Pacto de Sangue. Não faço ideia do que eles fazem. O preço é absurdamente alto. O que há de tão especial nesta organização chamada Sociedade do Pacto de Sangue? Alguém já ouviu falar dessa organização antes? Essa pessoa estava apenas perguntando ao acaso, mas alguém inesperadamente respondeu: eu desencadeei a missão de ingressar na Sociedade do Pacto de Sangue. É muito complicado e difícil. A introdução disso é que é uma associação matadora, e os benefícios ainda são desconhecidos. No entanto, para mim, não vale a pena gastar 250 mil apenas para pular as missões anteriores. O preço ultrajante de 250 mil causou ampla discussão. O valor médio de um jogador na época era de cerca de 3 mil a 5 mil. Então não era difícil para as guildas reunir 250 mil, já que o número de jogadores estava aumentando continuamente. No entanto, a maioria das guildas achava que não valia a pena. Comprar uma carta de recomendação de organização para 250 mil era muito luxuoso. A situação ainda não estava clara. Eles decidiram esperar para ver. Anxiao tinha uma grande influência nos jogadores normais, mas as guildas sempre foram muito lógicas, considerando tudo com os benefícios que podiam ganhar. Outros jogadores estavam jogando, eles estavam administrando um negócio. Em comparação com a carta de recomendação com um preço exorbitante, os jogadores prestaram mais atenção às informações que Anxiao compartilhou sobre a guerra entre as 6 nações e a organização germinal. Eles estavam em alvoroço. Depois de jogar o jogo por alguns dias, todos os jogadores do planeta Aquamarine sabiam que o conflito entre as 6 nações e a organização germinal era o enredo principal, mas a guerra estourou quando ninguém esperava. Mesmo uma expedição, que provou que o campo de batalha iria estar em Andrea. Muitos jogadores na época ainda não tinham ingressado em uma organização, e sua força estava longe de ser suficiente para ingressar na missão do enredo principal. No enredo original, a guerra só iria estourar alguns meses depois, e cada continente desempenhou um papel na batalha. Assim, jogadores de todos os lugares puderam participar. Mas, com a interferência de Anxiao, a guerra não apenas estourou muito antes, mas também se tornou uma expedição. O impacto que os jogadores tiveram foi minimizado pelo que Anxiao sentiu. Mais importante ainda, a maioria dos jogadores ainda não tinha acionado a missão do enredo principal entre as 6 nações e a organização germinal.
Black Phantom disse que a organização germinal certamente perderia, o que fez muitos jogadores hesitarem em se juntar a eles. Mas também havia alguns jogadores que preferiam as organizações do mal e queriam se juntar à organização germinal. No entanto, a influência de Anxiao desempenhou seu papel. Mais jogadores ficaram hesitantes. Se eles se juntassem à organização germinal, corriam o risco de serem espancados horrivelmente, então poderia muito bem entrar para a organização de manutenção da Lei das Seis Nações. Com apenas uma frase, a organização germinal perdeu muitos apoiadores em potencial. A influência de Anxiao sobre os jogadores cresceu conforme ele mantinha sua imagem, e sua posição no coração dos jogadores ficava mais forte. As coisas que ele disse se tornariam informações importantes para os jogadores. Capítulo 195. As vendas em pacote são tão boas. Devo sempre usá-los. Anxiao viu o impacto que a informação vazada causou no fórum. Era exatamente como ele esperava que fosse. Ele havia sabotado com sucesso a organização germinal secretamente novamente. E eles nem sabiam quem estava fazendo isso e o que deu errado. Fazer coisas más à organização germinal secretamente o fazia se sentir muito bem. No entanto, a carta de encaminhamento não era popular. Anxiao ficou um tanto surpreso, mas depois de refletir por um tempo, percebeu o motivo por trás disso. Foi por causa da atual situação financeira dos jogadores. Embora as guildas pudessem chegar a 250 mil, era um grande risco para elas. Se a carta de recomendação não tivesse um bom efeito, ela retardaria seu progresso em uma grande parte. O preço que ele havia definido por enquanto era muito alto, e o risco de comprar a carta de referência só diminuiria quando o nível médio de ativos dos jogadores aumentasse. Naquela época, haveria guildas que tentariam comprá-lo. A esse preço, a primeira pessoa a comer o caranguejo demorará muito para aparecer. Anxiao roeu as unhas e começou a refletir. A melhor solução foi baixar o preço. Isso é impossível. Não vai acontecer. Eu poderia usar alguma estratégia de vendas, dando outros benefícios junto com a carta de recomendação. A primeira coisa em que Anxiao pensou foi dar pontos de relacionamento como recompensa. Por exemplo, quando alguém comprou uma carta de recomendação, ele daria alguns pontos de relacionamento. Os pontos de relacionamento eram os requisitos anteriores para a compra de equipamentos de alto nível em sua loja. Tudo fazia parte da cadeia de lucro. Mas pensando bem, dar pontos de relacionamento não seria uma ideia muito boa. Eles estavam no máximo em 100 pontos, então ele tinha que valorizá-los. Os pontos de relacionamento que ele deu aos jogadores normais foram 10, no máximo. Ele não queria que os jogadores os pegassem tão facilmente. Se ele os usasse com a carta de recomendação, 1 ou 2 pontos seria muito poucos e pouco atraentes, mas dar muitos pontos também seria desvantajoso para ele. Que tal dar equipamento de bônus? No momento em que esse pensamento surgiu, ele foi rejeitado por ele. Ele tinha que ser um empresário qualificado, então ele nunca deveria ter uma moral tão boa. Ele fundiu alguns projetos recentemente, mas não havia construído nenhum deles, então também não poderia vendê-los. E em termos de drogas, não era um bom momento para vendê-las. Algumas drogas que deram melhorias com base na porcentagem teriam um mercado muito maior quando os jogadores alcançassem um nível mais alto. Os jogadores profissionais que precisavam competir em partida seriam seus consumidores-alvo. Enquanto ele vacilava, uma notificação surpresa apareceu na interface. Sublinhado, fonte da praga de pedra. Concluída. Requisito 1. Encontre a fonte da praga. Concluído. Requisito 2. Suprimir a propagação da peste. Concluído. Requisito 3. Curar todas as pessoas infectadas. Incompleto. Você recebeu 60 mil de experiência, mais 400 de relacionamento com a colônia Black Pine. Sublinhado. Anxiao ficou parado surpreso. Esta missão foi o que ele deu a Frenzied Ward Boom e T-Dog. Eles o haviam concluído. Parece que escolhi bem. Anxiao riu. O nível deles era cerca de 15. Então esta missão teria sido muito difícil para eles. Embora não o tenham completado perfeitamente, já foi uma agradável surpresa. Como Anxiao não estava envolvido nessa missão desde o início, as recompensas caíram do céu. Espere um minuto. Os olhos de Anxiao brilharam. Ele se inspirou e teve outra ideia de divulgar a carta de encaminhamento. Bela espada frenética. Anxiao riu. Era o momento certo para a missão ser concluída. Isso o inspirou em um momento crucial. Neste momento, os jogadores na vila de novatos estavam aprendendo técnica de treinamento de energia, um por um, e estavam jogando com o preço da carta de referência. O fluxo do tempo levou todos para frente. A verdade do passado foi enterrada e esquecida pelas pessoas que nunca pararam. Anxiao gritou de repente. Preciso de várias pessoas de confiança para me ajudar em algumas coisas. Enquanto falava, ele distribuiu as 5 missões ocultas do enredo principal de New Era, Origin, que tinha acabado de receber em novas missões, Ending of the Survivor, Ticket of Misplacement, Sealey Bast, Mysterious Prisioneiro, e, mesmo tipo de pessoa. Nova Era, Origem, era muito complicado e seria uma perda de tempo se Anxiao os fizesse ele mesmo. Além disso, foi apenas o primeiro turno. Anxiao decidiu distribuir os alvos das missões e deixar os jogadores fazerem isso. Dessa forma, ele poderia economizar tempo e obter as recompensas sem fazer muito. O sucesso de Frenzied War provou a ideia, e ele descobriu que ainda poderia receber as recompensas mesmo se os jogadores completassem a missão. Assim como os capitalistas do mal que usaram os benefícios para atrair outros para trabalhar para eles, mas ainda assim acabaram ganhando mais. Além disso, Anxiao afirmou claramente que esta era uma missão principal do enredo, o que aumentaria seu status entre os jogadores novamente. Um NPC que distribui as principais missões do enredo. Droga, ele tem que ser alguém importante.
Era o que Anxiao esperava que os jogadores pensassem. Os jogadores viram a missão e congelaram no lugar. Então eles ficaram muito felizes. Missão do enredo principal. Deus. Este é outro enredo principal. As recompensas são muitas. Rápido, aceite a missão. No entanto, os jogadores perceberam que a missão estava na cor cinza, o que significava que não poderia ser aceita. Por que não posso aceitar a missão? Porque a confusão foi resolvida em um curto período. Eles logo perceberam que as missões tinham um requisito prévio: comprar a carta de referência. Isso é muito ganancioso. Os jogadores ficaram furiosos. Como eles vão jogar 250 mil? Quem diabos poderia pagar por isso? Vendo a expressão dos jogadores, Anxiao sorriu secretamente. Por causa da cota, sua missão principal do enredo só poderia ser dada a um número limitado de jogadores. Assim, ele tinha que mirar nas elites. Então ele decidiu atrair os jogadores profissionais. Os jogadores profissionais tinham grandes guildas por trás deles, e era perfeito para promover a carta de referência e fazer vendas em pacotes. Você quer a missão do enredo principal? Ok, compre minha carta de recomendação. Não quer gastar dinheiro? Então porque você merece se tornar mais forte? Os jogadores profissionais estavam dispostos a crescer por qualquer meio. Eles nunca desistiriam das missões do enredo principal. Outra razão pela qual Anxiao estava fazendo isso era que havia uma chance dos jogadores normais falharem na missão, o que resultaria em ele também falhar nas missões. No entanto, os jogadores profissionais tinham habilidades superiores em média, e eles tinham guildas por trás deles que os ajudariam na missão. Claramente, eles eram mais confiáveis. Aqueles que eram raros eram aqueles que eram estimados. Ele também acrescentou outra linha importante na introdução da missão, que era de que havia uma chance de ganhar o favor do Black Phantom. Esta foi uma dica óbvia de que aceitar a missão pode desencadear seu enredo oculto. Frenzied Ward, Boom It Dog e Maplimon não eram atraentes o suficiente como exemplos. Muito poucos jogadores altamente qualificados vieram. Talvez seja porque eles sentiram que o desencadeamento de uma história oculta exigia sorte. Portanto, eles não o levaram a sério. Anxiao decidiu adotar uma abordagem forte, para permitir que os jogadores altamente qualificados vissem que havia uma maneira com uma chance maior de acionar o enredo oculto de Black Phantom. Esta é uma boa estratégia. Está matando dois. Muitos pássaros com uma cajadada só. Anxiao estava satisfeito. Mesmo isso não vai te atrair. Eu duvido. Ponto. O fórum funcionava como uma sala de chat. Neste momento, havia uma sala com uma senha que tinha pessoas entrando continuamente. E as notificações continuavam aparecendo. Sublinhado. Jade Grensky entrou na sala de chat. Júpiter entrou na sala de bate-papo. Morning Snow Twilight Frost entrou na sala de chat. Sua mãe desmaia quando eu choro entrou na sala de chat. Sublinhado. Cerca de uma dúzia de pessoas entraram na sala de chat. Todos eram presidentes de corporações famosas na China e eles próprios formavam um círculo. Está todo mundo aqui? Monitine Hine, presidente da Bristling Rivers Guild, falou primeiro. Não, sua mãe desmaia quando eu choro. O presidente do Ninigates Guild, 3 vezes 3 é igual a 9, perguntou. Onde está o velho que? Alguém o convidou? Não importa. Ele expõe o tempo todo. Jamais faríamos as coisas com ele, disse Coerdar, presidente do Chrysanthemum Guild. Quem abriu a sala de chat? De que assunto sério estamos falando? Júpiter perguntou. Jade Grensky interrompeu e disse. Ei, esta não é a casa dos esportes eletrônicos? Ouvi dizer que você não tem administrado bem o seu esquadrão de Deus recentemente. Presidente péssimo. Quando você descer, acenderei fogos de artifício na frente das portas do seu clube para comemorar. Júpiter. Foca fora. Júpiter estalou de volta. Morning Snow Twilight Frost enviou uma carinha sorridente. Monitine Hine. Heineken de seu Thunderstorm tem estado bastante ativo ultimamente e sempre aparece em programas de TV. Você pode me ajudar a pedir uma assinatura? Sua mãe desmaia quando eu choro perguntou. 1 por 3.000, sem negociação? Respondeu Monitine Hine. Droga, você está me roubando. Você pode ter um pouco de moral? Coerdstar interrompeu e disse. Minha assinatura é gratuita. Você quer? Vá embora. Sua assinatura não vale nem para ser usada como papel higiênico. Eu poderia considerar se é da senhora Yao Yao. Seven Colors of Peptashord. Pare de insinuar. Ela nem está aqui. Coerdstar estava chateado. Morning Snow Twilight Frost enviou uma carinha sorridente. Pare de falar bobagem. Vamos conversar sobre o assunto. Estou muito ocupado, disse Júpiter. Você é basicamente um mascote. Zombou Jade Grensky. Vá embora. Ok pessoal, vou nos trazer de volta ao assunto, declarou Monitine Hine. Vocês todos viram as postagens nos fóruns sobre as principais missões do enredo do Black Phantom? Sim, vimos. O que você está dizendo? Devíamos arranjar o dinheiro juntos. Então, deixamos os jogadores profissionais aceitarem as missões do enredo principal do Black Phantom. Você quer compartilhar o risco, mas apenas uma pessoa pode aceitar cada missão. Não? O que quero dizer é que os jogadores profissionais podem formar uma equipe para completá-lo. É uma competição positiva. Parece muito bom. Terei que pedir sugestões ao grupo de expedição, disse Jade Grensky. Estou dentro. Definitivamente não haverá objeções do clube, disse Coerdstars. Estou bem com qualquer coisa, sorria. Respondeu 3 vezes 3 igual a 9. Eu lembro que os jogadores profissionais do Guild of Gods estão todos no continente sul. Eles não podem encontrar Black Phantom. Você não pode jogar conosco. Júpiter. Chute-o rapidamente. Ele é um espião aqui para coletar informações, zombou Jade Grensky, seu filho da puta. Sublinhado. Júpiter saiu da sala de chat. Sublinhado.
Morning Snow Twilight Frost enviou uma carinha sorridente. Ah, o Google está sugerindo que este deveria ser o Pentashord, certo? Ponto de interrogação tio.